Olá, amigo investidor. Olá, amiga investidora. Nós vamos conversar um pouco neste vídeo a respeito de alguns sistemas operacionais, de alguns pontos gráficos extremamente importantes. Se você, meu amigo, minha amiga, direcionar toda a sua atenção apenas em suporte e resistência, você terá, sem dúvida nenhuma, condições de operar o mercado financeiro de forma positiva e com lucros. Nós estamos falando de um padrão gráfico que por si só pode representar toda uma carreira no mercado financeiro. Por isso é tão importante. Por favor, se você gostar deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado a todos os novos inscritos. Aperte o sininho para receber sempre a informação de um novo vídeo que nós colocamos no canal. É muito importante para nós que você deixe seu like, porque isto posiciona melhor nossos vídeos para que outras pessoas possam também assistir o nosso trabalho e também deixar seu like, e também inscrever-se em nosso canal e gerar este jogo de ganha-ganha que nós esperamos concretizar neste mercado maravilhoso. Antes que alguém me pergunte, apenas para orientar, esta média móvel que aparece vermelho aqui é uma média móvel de 9. Nós não vamos falar de média móvel, é apenas uma referência, ok? É uma média móvel exponencial. As forças emocionais que movem o mercado. O mercado, como a vida, como a sua vida, como a minha vida, ela não é lógica e nem racional. Ela é movida por fatores quase que puramente emocionais. Você toma decisões baseadas em suas emoções, mesmo que seja embasada. Você vai lá, raciocina, mas você dá um jeito de enquadrar no seu raciocínio também o que faz com que você se sinta melhor. Dificilmente você vai sentir-se confortável em tomar uma decisão contrária às suas emoções, que faça com que você se sinta mal. Preste atenção nisso. Se você fizer isto, você vai ser altamente infeliz na vida, se você ficar tomando decisões contra as suas emoções. Isso é muito importante. Como é importante reconhecer as forças emocionais, porque é aí que está o poder dos gráficos. É aí que mora a grande definição de pontos de entrada, de saída, de análise se um mercado é comprador ou vendedor. O que move o mercado realmente, durante todo o tempo, são duas únicas emoções contraditórias e absolutamente fortes. É a ganância. Aquilo que faz com que o cidadão invista e corra o risco que ele não poderia correr, porque ele está acreditando cegamente e até ingenuamente que aquele mercado vai subir ou vai cair, e ele vendeu e ele aposta tudo na venda, enfim. Naquela posição que ele entrou, ele está com uma ganância excessiva. Ganância cega raciocínio. E sem raciocínio você não consegue, de maneira nenhuma, operar com disciplina. A ganância é uma das emoções que governa o mercado. A outra emoção que governa o mercado é o medo. O medo é ainda mais forte do que a ganância. O cidadão entra no mercado acreditando que ele vai subir, ele investe os tubos, ele alavanca o que não poderia, porque ele espera ficar rico em um único trade. Isso acontece muito com as pessoas que estão chegando
ao mercado e para você, meu amigo, para você, minha amiga, que quer conhecer este mercado fantástico, de um potencial fantástico, que é o mercado de moedas, ou mesmo mercado de ações, seja qual for o mercado que você está pensando, de commodities, seja qual for o mercado que você está pensando em operar, muito boas-vindas. Mas se logo de cara você conseguir segurar seus impulsos emocionais de ganância e seus impulsos emocionais de medo, você vai ter automaticamente uma possibilidade muito grande de ter mais possibilidades de sucesso no mercado. Os estudos mostram, estudos de comportamento, obviamente. Eu trabalhei mais de 10 anos de minha vida como psicoterapeuta. Eu sou Master Practitioner em programação neurolinguística, eu sou especialista em hipnose clínica. Com este conhecimento, eu digo para os amigos que os estudos de comportamento humano mostram que o medo é sempre muito mais forte do que a ganância. E o mercado criou uma definição para este comportamento que eu gostaria de passar para os amigos. O que o mercado diz é o seguinte, é que os preços sobem por escada e os preços descem de elevador. Perceba a diferença entre subir uma escada e descer de elevador. A agilidade, a rapidez da descida e a demora de subir uma escada. Isto significa única, direta e objetivamente que o medo é mais forte, muito, muito mais forte do que a ganância. E isto é extremamente importante quando analisamos o mercado. A resistência é um ponto no gráfico quando ele está subindo. Resistência só existe quando os preços estão subindo. É uma região dentro do gráfico em que a força dos vendedores começam a se contrapor à força dos comprados que até então vêm dominando o mercado. Em um mercado de alta, é importante que o amigo que não conhece o mercado e está chegando agora perceba isto. Em um mercado de alta, a força dos comprados, ou seja, da média crítica que está comprando aquele papel, é maior que a força dos vendidos, ou seja, das pessoas e da massa crítica que está acreditando e, portanto, vendendo aquele papel. Então, nós vamos procurar por pontos em que exista uma resistência, ou seja, em que os vendedores resistem, investindo em venda, que a massa crítica compradora continue dominando aquele mercado. Existe uma resistência de uma contrapartida, como em uma guerra. Como em uma guerra, existe uma nova força tentando dominar aquele mercado. Será que aqui uma resistência? Perceba, nós temos 2 candles. Candle é uma vela. Para você que está chegando agora no mercado, esta vela, ela tem todas as informações de um período de 4 horas. Nós estamos aqui em um gráfico de 4 horas. Nós temos aqui como esta vela fechou vazada, ou seja, a vela branca é preenchida, a vela que fecha vazia é vazada. Ela está aqui com fundo preto porque o fundo da tela é preto. Ok? Então aqui foi o ponto de abertura do mercado. O mercado fez uma baixa, então aqui é o ponto de abertura. Aí o mercado fez uma baixa e aqui é a mínima deste período de 4 horas. E depois dominou os comprados dominaram o mercado até chegar a este topo, que é a máxima do dia. Houve uma regressão de volume de compra e um crescimento de volume de venda até este ponto, que é o ponto de fechamento desta vela de 4 horas. Então nós temos todas as informações deste período de 4 horas. Nós temos a máxima neste ponto, que nós chamamos este
Este período entre o fechamento e a máxima nós chamamos de pavio. Nós temos o corpo da vela, que se chama corpo da vela, que é o período de preços entre a abertura e o fechamento. E aqui para baixo nós temos um pavio de baixa, que é também conhecido como pavio, porque a palavra candle é vela, não é verdade? Então nós temos dois candles grandes e, de repente, sem nenhuma explicação, neste ponto, o mercado começa a ter uma resistência de continuar subindo. Resiste e tenta corrigir. Mas a força dos comprados, eu estou fazendo uma análise gráfica tradicional, ok? A força dos comprados ainda é grande, porque os senhores vejam, este candle era para ser até que relativamente grande. Ele é o terceiro candle já de baixa, mas quando chegou neste ponto, que é o ponto aqui de abertura do mercado, houve a entrada de novos comprados. É nesta guerra, porque o mercado é sempre uma guerra entre comprados e vendidos. Sim? E o encerramento, ainda em baixa, ficou em um padrão mais elevado, mais ou menos no meio deste candle de alta. Bom, nós tivemos uma alta e quando chegou neste ponto, exatamente neste ponto, o mercado começou a não suportar a entrada de novos comprados e reagiu vendendo novamente até um padrão. E veio este candle grande, mas que fechou ainda abaixo da máxima, resistiu. Então veja, este é um ponto de resistência, é uma região de resistência. É muito importante que os senhores, os amigos, as amigas investidoras, os amigos investidores entendam que a região de resistência não é um ponto, não é este ponto, não é 1,33,034. Não é no ponto 1,33,034 que o preço vai parar. Eu posso apostar minha vida nisso? Não posso. Até porque região de resistência é um ponto em que os preços costumam parar porque entra no mercado uma opção dos vendidos que podem passar a dominar o mercado. Mas é uma região, não é um ponto. Então este candle rompeu com força o mercado. E esse candle, se ele fosse rompido, ele poderia significar que esta região de resistência foi rompida. Mas esse ponto não foi rompido, então nós começamos a acreditar num falso rompimento. E este candle mostrou que realmente foi um falso rompimento. Voltou para baixo da região de resistência e os preços começaram a cair. E aqui, neste ponto, neste rompimento, é uma região de venda clara e objetiva. Não é, trabalhar com o mercado fechado é muito fácil. Claro que é, né, gente? Mas eu estou fazendo uma análise do que acontece na média no mercado. É óbvio que aqui poderia ter um candle enorme de alta rompendo essa máxima. Sim, por isso que nosso stop estaria aqui, acima dessa máxima. Se você quer operar mercado, você naturalmente tem que trocar a palavra garantia pela palavra possibilidade. E você vai colocar o risco, vai assumir o risco e colocar o risco a seu favor. Então veja, você, por exemplo, poderia colocar aqui, não aqui o stop, mas aqui, nessa máxima. Aí este candle seria o quê? Seria seu risco. E aqui você colocaria, por exemplo, duas vezes seu risco como objetivo. Perceba que aqui foi facilmente atingido.